Quando eu decidi reformar essa Saveiro, eu não fazia ideia do que me esperava. Cada parte que eu desmontava era um susto. Podres escondidos, muita ferrugem e o túnel com uma trinca que parecia cortar o carro no meio. No início, eu achei que era só lixar e pintar. Eu não sabia se ia conseguir salvar essa Saveiro Summer 1996. Nesse vídeo, ou ela renasce ou vira prego. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para começar o processo para pintar a Summer é tirar os paralamas. O Luca falou que dá para aproveitar, só que eu não sei o quanto de massa foi aqui e eu tenho certeza que não é pouco. Vamos trocar assim. Nossa, mas tem... Olha aqui, cara. Podre. Uhul. Mais terra. Os dois paralamas, então, aqui da Saveiro Summer, eu pretendo trocar. Pretendo não, vou trocar, já até tirei eles fora. Vai ficar bem melhor também ali pra pintar, a caixa roda. Mas a parte boa é que ali na caçamba e tudo mais, tá bem bom, olha só. O Felipe lá, que meu pai tinha deixado pra ele reformar, que a gente resgatou o carro da funilaria dele, né, Luca? Tirou dele. Eu tirei dele, eu falei assim, ó, para aí, que agora esse carro é meu e a gente vai buscar pra terminar no canal. E aí, então, tá encaminhado, tá bem bom. Vamos deixar o primer que ele aplicou aqui, com uma lixinha 320. Apesar de estar grosso, o tio Luquinha falou que dá conta, uma lixa 320. E enquanto isso, eu vou dando um jeito nessa parte aqui da caçamba. Porque, gente, pintar... Nossa, vai ficar horrível. Tem que fazer um tratamento aí. Vai ficar bem uma pintura bem lisinha. Muito trabalho teremos. Let's go? Bora. Quase finalizando aqui a limpeza da parte da caçamba para ficar uma pintura top. Só que quando o Henrique tá por perto, quer dizer que eu chamei ele pra uma missão bem difícil. Ô, aqui tá difícil, hein, cara? Deixa eu mostrar o que eu achei. Eu tava limpando aqui essa parte do painel traseiro e aí eu vi uma massa lascada. Eu falei, tá, deixa eu investigar. Olha isso. Um quebrado com uma maçona assim em cima. Aí eu já parei o que eu tava fazendo. Falei pro Henrique, ou eu troco toda essa parte ou você salva pra mim. E o Henrique sempre salva. Dá um jeito, ó. Vamos tirar essa massa tudo aqui, ó. E fazer um recorte da lata velha e soldar uma lata nova. Tirar esse remendo aqui que tá feio do painel traseiro e consertar. Tá meio Frankenstein. Mas, Henrique, você não acha, né, não sei, mais fácil já cortar de uma vez do que tirar a massa e depois cortar? Não sei. Deixa eu ver aqui. Melhor tirar a massa primeiro. Tem que ver o que tá aí, né? Mas eu queria te falar, não, viu? Por aqui também tá bem esquisito. Mas vamos uma coisa de cada vez. Tá feliz, Henricão? Deixa eu ver. Feito então aqui os trabalhos na caçamba da Saveiro, que já ficou assim, outro carro, que há vários dias tirando aquela tinta velha que tava aqui, com ferrugem, sério, tava horrível, pintar aquilo não ia ficar nada legal. A mesma coisa aqui com o fundo, foi muito difícil tirar, principalmente nas gretinhas do meio. E o grande tchan foi o Henrique ter arrumado esse painel traseiro. Eu ia trocar, eu até tinha comentado no último vídeo que eu queria trocar. Olha a emenda que ele fez aqui, ficou muito boa. Arrumou aqui também aquele Frankenstein. E sério, ficou muito
muito bom mesmo. Isso porque eu ia trocar. Era R$280 um novo, que eu fiz o orçamento. Mas o Henrique conseguiu recuperar, ou seja, economizei R$280. As latas que vão ali na caçamba também, fiz toda a limpeza. São 4, tem uma ali de lá. Fui bem detalhista, até porque eu tirei uma sacola de tinta velha. Eu até juntei aqui pra te mostrar. Foi muito escovão de aço, muito removedor pastoso, muito disco polidor. Passei toda essa tinta velha aqui. É muita tinta mesmo, ó. Nem sempre eu tenho só notícia boa, e agora não é diferente. Eu economizei os R$280 lá no painel traseiro, só que eu acabei de gastar 250 com uma outra coisa para nossa Saveiro Summer. Como sempre, eu leio todos os comentários, dou muita importância para os comentários. Eu vi que todo mundo tá falando que isso aqui é segurança. Isso daqui é inadmissível para um agregado, porque é questão de segurança mesmo. E aí, eu comprei então outro agregado e também outra bandeja, porque a bandeja da Saveiro também foi solda. Essa aqui, ó. Também foi solda, tá vendo? E aí seria bem difícil pegar o alinhamento perfeito, eu acho quase impossível, não ia pegar alinhamento. Então ia gastar os pneus novinhos que eu pedi pra ela, o que eu não quero, né? Então já comprei aqui um outro agregado e uma bandeja, um ferro velho. Esse aqui tá inteirinho, só limpar, lixar e pintar. E aí sim vai dar tudo certo no alinhamento e na segurança do nosso Saveiro Summer. Foi 250 essas duas peças. E o tio Luquinha conseguiu terminar a funilaria, que é outra oficina que tinha começado. Cara, tá estranho isso, tá dando tudo muito certo, muito esquisito isso. Não estou acostumada. Mas aí a funilaria então tá pronta. Agora é passar um wash primer ali nas latas expostas, né, pra não voltar a ferrujar. E aplicar mais um primer aqui pra ver se realmente tá tudo ok, porque só com um primer mesmo pra conseguir enxergar, mas pelo visto vai dar tudo certo. Aplicar mais um primer então na Saveiro, lixar e tinta. Será que é só isso? Só isso não, gente. A gente tá muito cansado, principalmente com solda. Os meninos aqui não param de soldar essa Saveiro. Cada hora acha uma trinca diferente. Chegou a hora dele, wash primer, para proteger toda essa lata exposta aqui e mais algumas na carroceria do... eu ia falar ferrusca, da Saveiro. Cara, parece a gema do ovo. Hã? Não, rapaz. Isso aí tem que guardar. Vou tirar essa linha de frente aqui, ó. Vou colocar a nova ali. Que linda, Pô, velho. eu tinha feito a solda aqui, reforçado tudo, pra chegar na hora a Daiane querer trocar. Eu posso me explicar. Depois de aplicar o primer aqui, eu com o tio Peruca analisou a Saveiro Summer, a Saverosk. E aí a gente tava tentando salvar essa mini frente. Até que... Vê se tem condição uma coisa dessa. A ferrugem, ok, mas olha, um dedo de massa na mini frente. Não dá. É muitos detalhes, sabe? E também, não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas ela tá completamente desalinhada. Ó, essa parte baixa aqui, essa parte tá mais baixa do que aqui. E depois pra alinhar esse farol, depois pra alinhar essa frente, não ia ter o que fazer. Por isso, então, que tem uma mini frente nova aqui. O Henrique arrumou o painel traseiro, mas agora tem que comprar mini frente. Comprei agregado, comprei outro capô também, comprei outros paralama. Ou seja, comprei quase outra Saveiro. Então eu espero de verdade que fique bom. Esse projeto eu espero que fique assim, além de bom. A Saveiro abriu o bico. Meu Deus do céu.
Nossa! Ou é outra caminhonete, Luca? É outra caminhonete. É outro carro. Ficou muito mais robusto. Aí, ó. A frente tava murcha, né? Tá uma loucura pintar essa saveiro, que eu não tô conseguindo fazer o principal, que é gravar aqui. Mas aí eu apliquei primer nas peças novas, já estamos fazendo lixamento, que o peru que começou a fazer aqui a porta que é dele, que ele não larga, não lasca. Ela vai embora. Uai, parece que é tudo. Deixa eu fazer a porta. Daqui a pouco a gente vai lixar os paralamas, o capô que eu joguei o primer. Passamos KPO onde foi solda. Passamos KPO na emenda. Olha que padrão que ficou nas emendas de solda, porque a gente trocou o assoalho. Nossa, ficou muito bom isso aqui. E agora, o que a gente vai fazer pra gente não cometer um erro que a gente fez na Silverado? É errando e aprendendo, Henrique. Por mais que a gente faz isso aqui não sei por quanto tempo, todos os dias é um aprendizado diferente. A gente vai pintar a parte aqui da caixa de roda, né, de preto, lógico, que é a cor da Saveiro. E aí a gente vai montar o paralama para fazer o alinhamento das peças antes de pintar. Então vamos pintar aqui, pintar por dentro do paralama, montar, deixar tudo alinhado e aí sim vir com a tinta da parte de fora, da parte assim, externa. Ó. Isso aqui é uma tinta PU. E na parte externa vai ser uma tinta poliéster. PU aqui pra facilitar, né, gente? Praticamente não aparece aqui. É uma tinta mais resistente, mais grossa, mais forte. Perfeito então, aqui pra caixa de roda. É a parte que vai ter mais atrito com terra, barro. Então essa parte interna pode ser outro tipo de tinta. Não precisa de verniz. Você entende? Sim. Põe máscara, menino. Não, é que foi só pra demonstrar. Mas enfim. Agora é montar o paralama. Henrique, eu acho que pode pintar a parte de baixo de uma vez. Fechou. Montar, alinhar e vir tinta do lado de fora. Só que não sei se vai dar tempo de pintar essa Saveiro hoje. A gente fala só que é tudo muito demorado, é tudo muito garrado, tudo muito imprevisível. Quando você acha que é só isso, pode ter certeza que aparece coisas. Isso aí a gente já sabe. Eu tô o caos em pessoa, sexta-feira, quase 8h30 da noite, 18 de julho, frio, mas a Saveiro Summer tá toda alinhada, tá toda lixada, lavei ela também, cara, ficou muito bonita, ficou muito alinhada. Não vou falar que valeu a pena ainda, porque eu preciso ver ela pintada pra ver o resultado final, mas eu tô gostando muito da até aqui, né, do processo até aqui. Tá ficando bem legal, já é outra caminhonete, não tem nada a ver com aquela que a gente buscou. Tava cheia de terra, cheia de podre, não tava alinhada, né, tava sem a porta no lugar, alinhadinha com o paralama, alinhadinha com o capô. E as tintas estão aqui, que agora tem que começar, né, pintar a obra de arte. A obra de arte já é ela pronta, né? Vamos começar a pintar o quadro para virar uma obra de arte. É agora que a equipe vai completar 3 caminhonetes com pintura preta. A L200, a Summer e o Fusca Picape. Tem coisa que a gente faz com tanto carinho que dá vontade de guardar pra sempre. Esse Fusca Picape foi um projeto assim, só que agora ele pode ser seu. Tá rolando a ação do Fusca Picape, legalizado, único, chamando atenção por onde passa. E o melhor, por apenas 99 centavos. E não é só isso. Além de concorrer ao carro, você pode ganhar até R$1.000 na hora com cotas premiadas. A entrega é inclusa pra todo o Brasil. Tudo 100% legalizado, com sorteio marcado para o dia 19 de setembro, às 20 horas. Se você sempre sonhou em ter um carro diferente, essa chance pode ser sua. E por 99 centavos, vale muito mais que só sonhar. Boa sorte a todos! Pistolinha pica mesmo, vamos ver. A pistola ou a pintura? É uma junção, né? Ficou bom, hein? Olha o espelho.
Só na primeira. Vamos fazer um rolo agora. Agora vamos. 25 sacos de café. 26. Cuidado. Eu tava pensando que essa pintura aqui na Saveiro era uma lenda urbana, porque não saía nunca, mas deu tudo certo. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz. Porque quando eu busquei ela, eu não imaginava o quanto ela tava podre, o quanto ela tava difícil de trabalhar. Foi difícil de alinhar e agora ela tá assim, gente. Ela tá muito linda, sério. O capô a gente optou por pintar de fora, então tá aqui, assim que secar, obviamente a gente vai... Não, na verdade eu acho que eu vou montar o motor primeiro, só depois colocar o capô, porque o alinhamento já foi feito antes mesmo, então não tem erro nenhum. A parte do cofre ficou muito boa. Usamos aqui então um preto ninja, um preto PU. Cara, tá muito lindo. Nossa, não tá embalado, sabe? Tá muito brilhante. Que Saveiro bonita. Vai ficar mais bonita ainda. E aí agora eu vou colocar o adesivo. Agora não, né? O próximo passo é colocar um adesivo, só que eu vou fazer um polimento primeiro. Só que eu já tô com ele aqui. A parte da caçamba tava tão podre que agora tá linda, linda, tá linda. Na verdade mesmo, antes de mexer com polimento, antes de até pensar em colar esse adesivo, eu quero colocar ela no chão, sabe? Colocar ali a parte de suspensão, colocar o agregado, colocar as rodas, porque assim, é muito ruim, ela tá toda torta, que foi hoje que a gente conseguiu deixar ela pra fazer a pintura. Então, com certeza, o próximo passo é colocar as rodas aí, até pra locomover melhor. E o bom é que vai chegar a tempo o adesivo certo, eu pedi o adesivo errado. Só depois que eu fui procurar saber, mas o padrão original, cada S é de uma cor, ainda tem o lado certo. Se eu não me engano, o S meio vermelhado, laranjado é do lado passageiro. Aí, se eu não me engano, só sei que um S é de um lado e o S amarelo é de outro. Já tem um lado certo cada um. E aí, o negócio terminou meio verde aqui. Não tem verde. Vai ter um degradê pro amarelo. Tá tudo errado. E outra coisa, o padrão original, ele tem tipo umas bolinhas. E esse aqui não tem, ó. Tá totalmente liso. Então, eu vou pedir o original. Original não, né? Porque não vende original. Eu vou comprar o padrão original. Na verdade, já comprei. Só esperar chegar. E aí, a gente faz o polimento e depois cola por cima. E esse daqui também, ó, que vai na tampa traseira. O certo, ele é ser resinado. Já pedi um resinado também, porque esse aqui tá o adesivo. Então, pra ficar um pouco mais parecido com a Summer original, o padrãozinho original, vou fazer a troca desse adesivo, que não vai ficar nada legal. Mas já dá pra ter uma noção, né? Do tanto que vai ficar bom. E já falando em roda, eu quero te mostrar qual roda eu tô pensando em colocar nela. É bom que você já comenta aí pra vocês me ajudarem a escolher. Mas eu achei sim bem bonito, olha só. Tô pensando nessa daqui, gente. Eu acho que é a roda mais linda, vai combinar demais. O que vocês acham? Essa aqui é uma Aro 15, tá muito linda mesmo. Se eu não me engano, a original é aquela bananinha, né? Mas essa aqui eu acho que tá muito mais bonita. Será que não? Comenta aí o que vocês acham. E o banco, que eu já tô pensando além, já quero imaginar essa Saveiro montada. Nossa, eu tô muito animada com o projeto. Se um dia eu fiquei desanimada, eu não me lembro. Esse banco aqui nela, eu acho que ia ficar a coisa mais linda. Tipo, esse detalhe vermelho ia combinar um pouco com a faixa, né, que tem o degradê do vermelho pro amarelo. O que vocês acham? Comenta aí. Ainda dá tempo pra vocês me ajudarem a escolher. Inclusive, eu acho que eu vou pegar o banco que vem na Saveiro, que não é original, mas se eu dar um grau nele, eu consigo, de repente, vender e aí já dá pra inteirar no outro banco, né? Qualquer dinheiro em projeto é muito bem-vindo, porque querendo ou não gasta demais, muito mesmo, tá doido. Forte pra caramba. Olha.
E isso já é outro banco. Com certeza, uma venda eu vou conseguir fazer, que aí já ajuda o novo banco. Porque vender assim, todo sujo, todo empoeirado, aí cai a FIP do banco. É bom que eu já estreiei aqui, ó, a extratora da Karcher. É um lançamento da Karcher que me surpreendeu muito. Essa aqui, ó, é a Puse 4/16 Classic. Ela é muito legal porque ela é 5 em 1. Ela pulveriza o produto que vocês viram jogar com a própria máquina. Ela faz a extração, tem a função de soprador para acelerar a secagem, aspiração de pó e também aspira líquidos. Perfeita, perfeita. Muito boa de manusear. Tem uma rodinha assim, então ela é bem portátil, bem fácil de carregar. Forte, muito forte. É a máquina mais forte e a extratora mais forte que eu já testei da Caixa. Então, é uma super dica de presente pro Dia dos Pais. Pai que não vai querer ganhar de presente um equipamento da Caixa, não só a extratora, mas tem lavadora de alta pressão, também tem robozinho aspirador, enfim, tem muita coisa no site da Caixa. E eu tenho uma novidade pra vocês, é que o meu cupom que era DAI10, que antes estava 10% de desconto, agora é DAIANE, vai te dar 12% de desconto, acumula com todos os outros descontos que tá no site. Então, escaneia o QR Code aparecendo aqui na tela, ou se você tiver pelo celular, o link tá aqui na descrição. Clica, já peça o produto, usa o cupom pra ficar super barato, vocês não têm noção dos preços. Clica aí pra você conferir, eu tenho certeza que seu pai vai amar o presente. Condição do tanto que eu tô animada para os próximos passos aqui no projeto da Saveiro Summer, que é a roda, que é os bancos, ainda tem o motor, que eu quero fazer algo especial no motor, então assim, nossa, gente, a pior parte já passou, que é deixar ela pintada. Agora que vai vir a parte legal, que é os kits. Nossa, eu tô muito ansiosa. Se você também estiver ansioso e não quer perder nada, não deixe de se inscrever e te espero no próximo vídeo. Então, até a próxima. Valeu!